que Deus ministrou ao meu coração o seguinte: uma coisa é Deus te esconder dentro de uma caverna para te livrar da seta, para te livrar da perseguição, para te livrar do mal. Outra coisa é você ir com seus próprios pés para a caverna e dizer: não quero mais fazer nada, não vou mais me envolver em nada, eu vou ficar quietinho aqui para que as pessoas me esqueçam, me vejam, eu não vou fazer mais nada. Ei, em nome de Jesus, não vá para a caverna com seus próprios pés, porque Deus tem um chamado contigo. Ele vai te guardar, Ele vai te livrar, ainda que seja no meio da perseguição. Não vá para a caverna. 1 Reis, capítulo 19, versículo 14, vamos ler todos juntos? Se você não tem Bíblia ou não achou, tem ali no telão. Amém? Vamos no 3? 1, 2, 3. E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto. Eu fiquei só e busco mandar minha vida para te tirar. Você pode repetir comigo? E eu fiquei só. Eu fiquei só. Mais uma vez. E eu fiquei só. Agora olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: eu fiquei sozinho. Olha agora para o outro lado e fale: eu fiquei sozinho. Podeis assentar, queridos. E eu vim aqui nessa noite te dizer que, embora você possa estar achando que você está sozinho nesta batalha, você não está só, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele está contigo. Essa palavra que nós acabamos de ler, ela foi dita pelo profeta Elias. E neste momento o profeta Elias tinha saído da caverna. E por que o profeta Elias estava na caverna? Ele estava aqui fugindo de uma mulher, fugindo de Jezabel. E é interessante que Elias foge porque não queria morrer. Mas quando ele vai para o deserto, ele para debaixo de uma árvore, ele deita e antes de dormir ele faz uma oração e ele diz assim: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Mas é muito contraditório, porque para uma pessoa que queria morrer, que fugiu para não morrer, quando faz uma oração ela diz: Senhor, tira a minha vida. E eu estava meditando nesta manhã, esta foi a minha leitura devocional desta manhã, e o Senhor palestrou muito ao meu coração a respeito de cavernas. E nós vamos ver neste episódio, Elias, na verdade, ele recebe uma ameaça de Jezabel, porque durante 3 anos, ele dá uma ordem. Ele diz: não vai chover sobre a minha palavra. Por que Elias fala isso? Elias fala isso porque o rei Acabe, rei do norte de Israel, ele se casa. A palavra vai dizer que Acabe, ele foi um dos piores reis de Israel, porque fez o que era mal aos olhos do Senhor. O que Acabe fez que era tão mal aos olhos do Senhor? Ele constrói postes, ídolos, para que as pessoas adorem. Então Israel foi levado à idolatria, deixou de adorar o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, e começou a adorar outros deuses, entre os deuses o Deus de Baal, que era o Deus da chuva. E então Elias diz: olha, sobre a minha ordem, eu sou servo de Deus Jeová, e sobre a minha ordem não vai haver chuva, para mostrar a Acabe que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Ele é o Deus da chuva, Ele é o Deus do sol, Ele é o Deus da plantação, Ele é o verdadeiro Deus. E aí o povo começa a se prostituir, começa a servir Baal, e durante 3 anos não chove. E aí Deus dá uma ordem a Elias e diz: olha, mande dizer a Acabe que vai chover. Mas antes disso, reúna todos os profetas de Baal e de Acera no monte
e ali eu vou me manifestar. Elias então, vocês conhecem a história, reúne ali 400 profetas de Baal, 450 de Acera, e diz: olha, nós vamos fazer um sacrifício, há aqui 2 animais, e o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. E então os profetas de Baal ficam durante toda a manhã ali tentando fazer com que Baal respondesse. Baal não responde. Elias então conserta o altar, consagra, e aí coloca ali o animal, derrama água sobre aquele altar várias vezes e clama ao Senhor Deus de Israel, e o Deus verdadeiro responde com fogo naquele dia, mostrando que Ele é o Deus verdadeiro. Naquele dia todos os profetas de Baal são mortos. Elias então vai para o monte orar para pedir chuva, e aí uma nuvem do tamanho de um homem, da mão de um homem aparece. Elias então corre até Acabe e diz: vá para casa, porque vai haver uma grande chuva. E quando Acabe chega em casa e fala com Jezabel, a sua mulher, que era uma sacerdotisa e ela servia a Baal, e Acabe então conta o que tinha acontecido, que os 400 profetas que ela alimentava tinham morrido, 400 profetas de Baal, 450, ou seja, 850 profetas que serviam a Jezabel tinham morrido. Jezabel manda uma mensagem para Elias dizendo: em 24 horas você vai morrer. Em 24 horas eu vou fazer com você o mesmo que você fez com os meus profetas. E é interessante que Elias, depois de um dia de sacrifício, depois de um dia vendo e provando ao povo que o Deus verdadeiro é o Deus que ele servia, a palavra vai dizer que Elias tem medo e foge. E quantas vezes eu e você que servimos ao Deus verdadeiro, que conhecemos o Deus de Israel, que temos experiências com eles, e eu quero saber nesta noite aqui, quantos estão aqui que já tiveram experiência com o Deus verdadeiro? Levante a sua mão e diga: eu já tive uma experiência com o Senhor. Quantos aqui já tiveram uma experiência com o Senhor? Mas quantas vezes nós que já tivemos experiências com o Senhor, diante de alguma questão, diante de alguma circunstância da vida, também já teve medo e já teve vontade de parar? Fala a verdade, você está na casa do Senhor. Isso, eu não vou ficar sozinha nessa não. Porque nós somos seres humanos, queridos. E embora servimos ao Deus verdadeiro, embora leiamos a Bíblia, embora praticamos, embora conhecemos ao Senhor, muitas vezes o medo nos assola. Muitas vezes a circunstância é tão difícil, muitas vezes o que estamos vivendo é tão complicado, que a gente acha que nós não vamos dar conta, e que não tem como Deus dar conta também daquela situação. Às vezes nós temos até palavra para outras pessoas que estão vivenciando o mesmo problema que nós estamos vivenciando, mas quando chega a nossa hora, a gente diz: não vai dar conta. E isso aconteceu com Elias. Elias então vai para o deserto. Mas antes de Elias ir para o deserto, Elias se encontra com Obadias. E a palavra vai dizer que Obadias, ele era mordomo, ele cuidava do palácio do rei Acabe. E nesse dia que ele encontrou com Obadias, ele diz para Obadias: Obadias, avise ao rei Acabe que eu vou falar com ele. Eu tenho um recado de Deus para ele. E Obadias diz assim: não vou falar não, porque vai que eu fale e você some e eu que vou morrer. Você sabe, Elias, quando Jezabel estava buscando os profetas do Senhor para matar, porque não estava chovendo, eu escondi 100 profetas na caverna e os estou alimentando com água e com pão. E neste momento que eu li isso, eu lembrei: peraí, mas Elias também foi para a caverna. E eu comecei a achar que a ideia de ir para a caverna veio justo de Obadias. Quando ele ouve Jezabel dizer: eu vou te matar, ele fala: opa, tem 100 profetas escondidos na caverna, o negócio é ir para a caverna, eu também vou me esconder na caverna.
Acontece que Deus ministrou ao meu coração o seguinte: uma coisa é Deus te esconder dentro de uma caverna para te livrar da seta, para te livrar da perseguição, para te livrar do mal. Outra coisa é você ir com seus próprios pés para a caverna e dizer: não quero mais fazer nada, não vou mais me envolver em nada, eu vou ficar quietinho aqui para que as pessoas me esqueçam, me vejam, eu não vou fazer mais nada. Ei, em nome de Jesus, não vá para a caverna com seus próprios pés, porque Deus tem um chamado contigo. Ele vai te guardar, Ele vai te livrar, ainda que seja no meio da perseguição. Não vá para a caverna. Uma coisa é Deus te colocar na caverna, uma coisa é Deus te esconder. A palavra de Deus vai dizer, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Mas não entre em caverna sem que Deus te coloque lá. Elias vai para a caverna. Elias, no caminho, ele para e ele ora: Deus, tira a minha vida. E a palavra vai dizer que ele dorme, e um anjo toca ele, acorda ele e fala: come, Elias, bebe. E Elias come, bebe e volta a dormir. E o anjo acorda ele de novo e diz: Elias, come e bebe, porque o caminho que você vai fazer é muito longo. Ele come, bebe e volta a dormir. Depois ele anda 40 dias com a força daquela comida e vai até ao monte Horebe, o monte de Deus. E lá ele fica numa caverna. E a palavra vai dizer que quando ele estava dentro da caverna, 1 Reis 19, versículo 9, Deus pergunta ele assim: Elias, o que você está fazendo dentro da caverna? Você pode me ajudar a pregar? Vira essa pessoa que está do seu lado e fala: o que você está fazendo na caverna? E aí, a palavra vai dizer que Deus se manifesta a Elias, que Deus nesse monte passa o vento, Deus não está no vento, vem o terremoto, Deus não está no terremoto, vem o redemoinho, Deus não, vem o fogo, Deus não está no fogo, e quando passa uma brisa suave, Elias sai, porque sabe que Deus ia falar com ele. E quando ele chega do lado de fora da caverna, Deus pergunta a mesma coisa: Elias, o que você está fazendo nessa caverna? O que Deus estava dizendo para Elias era o seguinte: por que você está aqui? Porque eu não te coloquei nessa caverna. Tem 100 profetas que eu permiti que Obadias guardasse, que Obadias tomasse conta, que Obadias alimentasse. Eu permiti, mas você, eu não permiti, eu não te mandei vir para a caverna. O que você está fazendo aqui? O teu chamado é para guerrear, o teu chamado é para pregar, o teu chamado é para cantar, o teu chamado é para evangelizar, não é para ficar em caverna. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Nesse momento que você quer ficar escondido na caverna, quietinho, sem fazer nada, sem falar com ninguém, sem ter oportunidade, e como eu gosto de dizer, você está querendo ficar no momento de crente 3S, sentado, salvo e satisfeito, sem mexer com nada, sem ninguém te ver. E aí, você está achando que você quer morrer. É melhor morrer, porque se eu morrer agora eu estou salvo, eu vou para o céu e está tudo certo. Ei, em nome de Jesus, não confunda as estações. Não é momento de desistir, é momento de descansar. Você pode me ajudar a pregar para quem está do teu lado e fala: não desista, você só está cansado. Em nome de Jesus, seja profeta, seja a boca de Deus para essa pessoa que está do teu lado. Fala: você não vai desistir, você só precisa descansar. Vai, em nome de Jesus, segura na mão dela e fala: eu tenho uma casa de campo, eu tenho uma casa em frente à praia, você pode ir lá descansar. Eita glória! Olha aí a pastora profetizando.
Irmãos, porque existem momentos que a gente está tão cansado, está tão estressado da lida, da vida, do trabalho da igreja, do ministério, que a gente fala assim: eu não quero mais saber, eu não quero mais trabalhar, não vai dar certo, é sempre a mesma coisa, e é uma luta, tudo que a gente vai fazer é com luta, é com dificuldade, é uma reclamação, uma murmuração. Parece que a gente está exigindo, parece que a gente está ganhando para estar aqui, parece, meu Deus, e a gente está fazendo para o Senhor e o povo não entende. Eu não vou mais fazer nada, eu quero agora ficar quieto, eu vou entregar. Ei, não é hora de entregar, não é momento de parar, você só está cansado. E quem está cansado precisa descansar. Não é desistir. Você não tem que desistir, você tem que descansar. Mas a gente entra nessa síndrome de Elias, de achar que ninguém mais passa a luta que a gente passa. A gente acha que ninguém sofre como a gente sofre. A gente acha que ninguém tem o desafio que a gente tem. A gente acha que só eu fiquei, só eu sou perseguida, só eu não sou entendida, só a minha resposta, só a minha oração não é respondida, só a minha bênção não chega, só o meu milagre não acontece, só o meu namoro não vem. Mas em nome de Jesus vai chegar. Agora eu animei os jovens. Eita glória. Vai chegar. Assim como Deus usou Obadias para guardar 100, Ele guardou Elias. E aí quando Elias fala isso, quando Deus fala: o que você está fazendo aqui? Eu não te chamei para a caverna, o seu ministério não é caverna. O seu ministério é de guerra, é de pregar a palavra, é de ensinar outros profetas, é de fazer outros profetas. Aí Deus fala para Elias o seguinte: volta, volta. Seu lugar não é caverna, seu chamado não é caverna, seu chamado é Israel. Volta para Israel. E aí ele fala mais, e tem mais, Elias. Você não está sozinho. Eu guardei 7.000. E se eu posso guardar 7.000, eu posso guardar 7.001. Eu posso guardar 7.000 e posso guardar você também. O meu poder é ilimitado. Você não está sozinho nessa guerra. Tem mais gente passando o mesmo processo que você. E o Senhor está guardando. Você não vai morrer. Você não vai parar, porque o Senhor está te guardando nessa peleja. Então, em nome de Jesus, assim como Deus tem guardado outros 7.000, querido, Deus está te guardando também. Então, nesta noite, eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. E se você, durante essa semana que se passou, pensou em parar, pensou em desistir, pensou em entrar em alguma caverna, quem sabe ir para uma congregação é menor, ir para um outro lugar, tirar férias da igreja, tirar férias do departamento, são cavernas. E às vezes nós entramos em cavernas porque nos decepcionamos com pessoas. Às vezes entramos em caverna porque não conseguimos o resultado que esperávamos. Às vezes entramos em cavernas porque estamos com a imunidade baixa. Às vezes entramos em caverna porque estamos entrando num estado de depressão. Às vezes entramos em caverna porque estamos estressados. Às vezes entramos em caverna porque estamos desanimados. Às vezes entramos em caverna porque estamos entristecidos, porque fomos injustiçados, porque fomos alvos de perseguição, de fofoca. Não importa. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer: sai da caverna. Volta. Volta, o teu chamado não é esse. O propósito que eu tenho contigo não é de esconder. Não é de se esconder, mas é de proclamar o meu evangelho, é de pregar a minha palavra, é de levantar aqueles que estão caídos, é de levar a minha palavra àqueles que estão parando, aqueles que estão morrendo no mundo sem me conhecer. Então volta a cantar, volta a pregar, volta a visitar, volta a levantar a tua mão e glorificar, volta a adorar, volta a adorar, volta a adorar.
Não entre em caverna que Deus não te colocou. Então, em nome de Jesus, hoje, o Senhor te convida a comer esse pão que desce. Há uma mesa farta nesta noite aqui. Quanto nós já fomos alimentados aqui pelos louvores, pelas ministrações de dança. Tem pão e tem água hoje na casa para te alimentar. E com a força desta comida, você vai continuar caminhando, você vai continuar andando, e você vai voltar a assumir o teu ministério, o teu chamado, o teu propósito. Mas se você precisa descansar, descanse. Se você precisa descansar, descansa. Descansa um dia, descansa 2. Mas volta a fazer o teu chamado, o teu propósito. E eu gostaria de saber se nesta noite há alguém em nosso meio que desistiu da caminhada, que de fato, pastor, eu estou na caverna, e eu estou na caverna já há muito tempo. Ou alguém que não conhece o Senhor Jesus, que está andando pelo deserto da vida, mas nesta noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, o único e suficiente Salvador. Vem até aqui à frente, nós queremos orar por você. E se há alguém que quer retornar à casa do Senhor, esse é o momento. Esse é o momento de você voltar. O Ministério de Louvor pode me ajudar? Aleluia, aleluia. Você pode fazer o trabalho de evangelista nesse momento, olhar se há alguém do seu lado. Traga essa pessoa aqui. Alguém não evangélico, alguém desviado, para orarmos por ela. Mas eu também quero orar por você. Por você que está pensando em parar, que está pensando em desistir, que está achando que, na verdade, você não tem ministério nenhum. Você pensou que tinha algum ministério. Eu cheguei à conclusão que eu não tenho ministério nenhum, que eu não fui chamado. Não, você tem sim. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um ministério a cumprir. Então, se você está se sentindo preso numa caverna, se você está se sentindo desanimado, se você está se sentindo triste, eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração e que você louvasse ao Senhor conosco esta canção. Pai, estou aqui. Enquanto você canta, o Espírito Santo está ministrando cura ao seu coração. Enquanto você canta, você recebe alimento do céu, você recebe força do Senhor. Receba alimento, receba força, receba cura. Seja edificado, seja restaurado. Aleluia. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir. Aleluia. Tua voz. Feche teus olhos, bote a mão no seu coração. Assim, em nome de Jesus. Receba renovo nesta noite. Vem, filho amado. Aleluia. Vem em meus braços descansar. Alguém para o Senhor Jesus nessa noite? Em nome de Jesus. Paizinho, eu agora oro, Senhor, pelo teu povo. Deus, os teus filhos que porventura estejam cansados da lida, cansados do dia a dia, cansados das guerras espirituais, Pai. Eu oro nesta noite que o teu bálsamo, que o teu Santo Espírito renove cada um de nós, Pai. Renova as nossas forças físicas, renova as nossas forças emocionais e espirituais. Senhor, nos sustenta, Pai, que o pão que está sendo nos dado nesta noite, a água que está correndo neste lugar, possa nos alimentar e possa saciar a nossa sede de Ti, Paizinho. Deus, nos dê uma semana abençoada,
uma semana próspera, uma semana frutífera, uma semana de resposta e uma semana de boas notícias. Renova, Senhor, as nossas forças em Ti. Nós oramos e Te agradecemos, crendo no milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Aplauda o Senhor Jesus. Eu sou a pastora Simone Chaves e quero te agradecer por ter ficado conosco até agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com um amigo que também será abençoado por essa mensagem que você acabou de assistir. E se você quiser, você pode nos ajudar a continuar esta obra e muito mais do que continuar, ampliar os nossos horizontes. Com a sua contribuição, nós conseguimos manter o Lar do Idoso Ebenezer, o Centro de Recuperação Gunavig e ampliar o nosso campo missionário no Brasil e no exterior e também construir mais congregações. Então, seja você um patrocinador dessa obra e receba de Deus a bênção. Muito obrigada.